Queridos irmãos e irmãs, saúde e paz a todos vocês que aqui se encontram na nossa Igreja Mãe, a Catedral Cristo Rei, casa da acolhida, do cuidado, na qual experimentamos a misericórdia e o amor de Deus Pai. E também acolho com muito carinho, com muito apreço, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, também da nossa rede Catedral de Comunicação, Rádio América e TV Horizonte, principalmente os nossos irmãos enfermos, aqueles que precisam sentir com muito carinho, precisam de sentir com muita força esta consolação de Deus. Caríssimos, hoje estamos celebrando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora e desde o 3º século da nossa era, a Igreja celebra a Assunção de Maria. Mas foi somente em 1950, durante o pontificado do Papa Pio XII, é que esta celebração foi elevada à solenidade a partir da definição do dogma como verdade de fé indubitável. Logo, a partir da definição do Papa Pio XII, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora se estendeu para toda a Igreja. E em que consiste celebrar a Assunção de Maria aos céus? Maria, porque era a mãe de Jesus Cristo, porque foi escolhida e preparada por Deus para participar da obra redentora de modo singular. Maria, porque sempre amou e serviu a Deus imensamente, e porque era cheia de graça, era imaculada, era aquela que não tinha um fio de pecado em sua natureza, ela, Maria, foi preservada da experiência da morte. E porque ela foi preservada da experiência da morte, Deus a elevou de corpo e alma aos céus, para participar da glória e realidade do Cristo ressuscitado. E participando da realeza e da glória de Jesus ressuscitado, Maria assim se torna a mãe de todos os homens e, consequentemente, rainha dos céus e da terra. Esta é a definição de fé. Ou seja, essas breves palavras que eu disse é a base da devoção mariana e da fé que professamos em Maria, e isto é justamente ensinado em todo mundo, em toda a Igreja. E para além deste dado catequético, algo que todo cristão católico deve saber, existe também uma intenção, existe também um tema muito especial que é justamente trabalhado nesta ocasião em que celebramos a Assunção de Nossa Senhora. E em virtude disso, a liturgia de hoje visa nos ensinar algumas coisas além deste dado catequético. A primeira coisa que a liturgia de hoje nos ensina, caríssimos, é que Deus realizou em Maria o que realizará em toda a Igreja, o que realizará em toda a criação. Maria, Deus realizará em toda a criação aquilo que realizou em Maria. Deus vai realizar na vida de todo aquele que está unido a Ele a glorificação, a ressurreição e a santidade elevada à plenitude, que é justamente a ideia que a primeira leitura de hoje, leitura do Apocalipse de São João, capítulo 11, quer nos ensinar. Através dessa linguagem simbólica, caríssimos, o autor sagrado quer nos ensinar que Maria, ela nos mostra a realidade que vai acontecer conosco no fim dos tempos. Assim como ela foi elevada à plenitude da glória, nós também, enquanto peregrinos terrestres e enquanto membros da Igreja de Jesus Cristo, estamos sendo preparados para inebriarmos-nos desta glória, da qual ela e Cristo participam. E nesta participação, eles assim nos incentivam
a permanecer firmes e fiéis à palavra de Deus, para que ela vá nos preparando no tempo para experimentarmos aquilo que viveremos na eternidade. Depois, caríssimos, a segunda coisa que a liturgia de hoje quer nos ensinar é que Maria foi elevada de corpo e alma aos céus, e esse dado é muito importante. Também para o corpo, caríssimos, existe um lugar em Deus. O corpo também é o objeto da salvação. Deus, ele se preocupa com o corpo. Logo, também nós devemos nos preocupar, pois o nosso corpo também é sagrado, nosso corpo também é santo. Infelizmente, hoje existe uma mentalidade pairando, afirmando que o corpo é o nosso maior inimigo. Não, caríssimos, o nosso corpo, ele é amado por Deus e, consequentemente, deve ser amado por nós, e este amor deve ser traduzido em cuidado, porque o amor, quando ele não é demonstrado, ele vira simplesmente uma ideia. Eu não posso simplesmente idealizar o cuidado do meu corpo, eu tenho que fazer de tudo para cuidar bem dele, para amá-lo. E amar o nosso corpo é também missão divina. Logo, eu devo cuidar sim de mim, cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo. Aquele cuja natureza não foi muito generosa deve ter uma atenção redobrada. Mas isso para dizer, caríssimos, que nós devemos nos amar, que nós devemos nos cuidar. Deus, ele nos ama acima de tudo, isso é fato, isso é verdade de fé. E este amor de Deus, que Deus tem para conosco, deve ser tomado por nós como verdade, assim como é para Ele. Nós somos os primeiros a nos amar, nós somos os primeiros a nos cuidar. Ninguém vai fazer isso por nós. Se a gente não põe a mão na massa, se a gente não corre atrás, são poucos aqueles que vêm atrás de nós para nos dar um incentivo. Então, caríssimos, não é à toa que Deus elevou Maria de corpo e alma. É justamente para nos mostrar que o corpo, ele não está à margem da santidade. Ao contrário, eu sou santo tanto quanto eu amo e cuido de mim na minha integralidade. E esta integralidade não é somente o coração, não é somente o mental, é também o biológico, é também o corpóreo. Depois, a terceira coisa que a solenidade da Assunção nos ensina é que Maria reconhece a grandeza de Deus por meio da proclamação da própria palavra de Deus. E aí no Evangelho nós escutamos a oração de Maria, o Magnificat. Jesus nos ensinou uma oração, correto? Qual é o nome da oração que Jesus nos ensinou? É o Pai Nosso. Maria também nos ensinou uma oração. E qual é a oração que Maria nos ensinou? É esta, Magnificat, essa que nós escutamos na leitura do Evangelho de hoje. Todo cristão católico deveria saber o Magnificat de cor. Eu estou tentando decorar. Por quê? Porque através do Magnificat, que é formado por vários trechos do Antigo Testamento, Maria elevou a Deus o melhor de si. Maria rendeu a Deus o seu muito obrigado, mostrando para Ele a sua palavra, mostrando para Ele que ela vivia aquela palavra e mostrando para Ele, sobretudo, que ela confiava, que ela amava, que ela tinha sim questionamentos, afinal ela era ser humano. Ela tinha sim momentos em que a fé dela era provada, assim como acontece com todos nós. Porém, existia uma virtude muito forte em Maria: a confiança em Deus. A confiança que em nenhum momento anula a dúvida. A confiança que jamais aniquila questionamentos. A confiança, aliás, para existir, ela tem que ter um quê de dúvida. Ela tem que ter um quê de questionamentos. Mas Maria teve uma capacidade, fruto de sua decisão amorosa,
fruto de sua decisão de servir a Deus, mais do que atender aos seus questionamentos humanos. E que atitude era essa? A atitude de justamente amar a Deus, de confiar, de não obstante os questionamentos, permanecer fiel ao seu chamado, permanecer fiel àquilo que ela acreditava ser o certo, que era amar e servir a Deus. É por causa disso que Maria é reconhecida como a bem-aventurada. E pegando o exemplo da bem-aventurada, aprendemos, caríssimos, a reconhecer a grandeza de Deus e a nunca pô-lo de lado. Pois onde desaparece a grandeza de Deus, a grandeza do ser humano desaparece também, dando margem para o pecado, para dissabores, para desgastes, para misérias. Quando colocamos Deus de lado, caríssimos, o rosto dele, de Deus, para de brilhar em nós. Questionar a fé, questionar a ação de Deus, nada disso significa colocar Deus de lado, porque isso faz parte do movimento da nossa razão. Agora, qual que é a nossa parte? É pegar este exemplo de Maria. Não obstante questionamentos, continuar a confiança, continuar na humildade, continuar firme na fé, de maneira decidida, livre e espontânea. E por fim, caríssimos, Maria, assim como grande parte de nós, enfrentou muitos desafios. Não foram poucos os desafios que Maria enfrentou, mas ela nunca deixou de lado a fé e a humildade. Essas duas virtudes, a fé e a humildade, fizeram Deus ser grande também na vida de Maria. Por isso, aprendamos com ela a fazer Deus ser grande na nossa vida, justamente alimentando a humildade e alimentando também a fé, através da oração, através da nossa persistência na vivência da palavra de Deus, através também de elementos materiais, físicos, que todo católico é chamado a adotar, colocar na sua casa. Por exemplo, uma imagem de Maria, um crucifixo. Todos esses elementos materiais nos ajudam a crescer na fé, a crescer na humildade. Também, assim como Maria nunca pôs Deus de lado e reservou em sua vida o lugar que lhe era devido, ou seja, que era devido a Deus, também nós, no nosso cotidiano, devemos reservar para Deus o lugar que lhe é de direito. E o dia que é de direito de Deus, que devemos reservar a Ele, é justamente o domingo, na participação da Santa Missa. Devemos, caríssimos, dedicar um pouco de tempo a Deus através da nossa oração, pensar em Deus, pensar no bem. Tudo isso nos ajuda a alimentar em nós essa necessidade que Maria teve de reconhecer a grandeza de Deus. E quando nós nos valemos desse gesto, Deus, Ele não passa a ser grande apenas por causa de uma ideia, que pode ser até convicta porque vem do dado da revelação, mas passa a ser de fato uma verdade, porque eu pratico, porque eu faço algo de concreto que traduz isso que eu professo pela boca. E a concretude, o gesto, o fazer alguma coisa, é a melhor maneira que nós temos de alimentar o nosso amor a Deus. Não existe amor sem demonstração. Assim como para mostrar para o outro que nós o amamos, mostrar para a namorada, para o namorado, para o esposo, para a esposa, para o amigo, a gente precisa de nos valer de gestos. E de vez em quando, de palavras, também para Deus. Precisamos de nos valer de palavras, mas sobretudo de gestos. Maria se valeu de gestos. Ela poderia
em alguns casos, colocar Deus contra a parede de uma maneira muito incisiva. Quando, por exemplo, ela fugiu para salvar a vida do menino Jesus, ela poderia ter se questionado, falado: poxa, mas eu não sou a bem-aventurada, não sou a toda pura? Por que Deus não me blinda dessas vicissitudes, dessas adversidades? Ela poderia? Poderia. Pode ser que ela até tenha feito esse questionamento, como eu disse, ela era humana, ela era racional. Contudo, caríssimos, Maria soube passar por esses desafios, sem perder a fé. E enfrentando esses desafios, fazendo essa travessia, Maria se mostrou para Deus que existia algo nela que era maior do que seus questionamentos humanos. E este algo era o quê? O seu amor a Ele, o seu amor ao serviço, o seu amor a Jesus Cristo. Por isso que ela elevou a Deus o seu Magnificat, para agradecer e para mostrar para Ele que Ele era grande em sua vida, que Ele era grande na vida de Maria. Quando levamos a fé, caríssimos, um pouco de tempo a Deus, quando levamos a fé, quando levamos para a nossa vida aquilo que Deus nos oferece manifestado na vida de Maria, nós recebemos força, bondade, critérios para julgar e sabedoria para conciliar os contrastes da existência e assim enaltecer a dignidade humana. Foi isso que Maria fez quando elevou aos céus o seu Magnificat. E é isso que nós somos convidados a fazer hoje, elevando a Deus a nossa adoração através da Eucaristia e em todos os dias através da nossa oração, livre, espontânea e generosa. Portanto, caríssimos, façamos o esforço para praticarmos as virtudes de Maria, as virtudes da fé, da humildade, da confiança, da perseverança, não obstante desafios e não obstante questionamentos. Façamos de tudo para elevar a Deus o nosso Magnificat, amando-o, respeitando-o acima de todas as coisas, reservando-lhe aquilo que lhe é de direito, a nossa oração, o nosso tempo, a nossa vida. E acima de tudo, caríssimos, que o exemplo de Maria, de serviço, de fé, de amor, nos ajude a iluminar a nossa existência para que valorizemos não somente a nós mesmos, o nosso corpo, no autocuidado, mas valorizemos também a dignidade da pessoa. Assim como Deus realizou maravilhas em Maria, Ele realiza maravilhas em nós. E é por causa disso que a dignidade humana deve ser salvaguardada. Que Deus nos ajude e que Maria seja o nosso exemplo de vida, de fé, de humildade, de confiança e de oração. Amém.